Então, o grande aí você vai jogar, aí você vai jogar, pois é. Então, o problema é ter prometido e não cumprir, e outro problema é continuar falando que a dívida está aumentando, tem que vender jogador, a dívida está aumentando, etc e tal, colocando a responsabilidade no futebol. Não, ele está metendo nas costas do futebol, porque aí, se o clube não revela e não vende, ele não vai conseguir pagar a dívida. Qualquer um que vira o balanço entende. Para de essa passação de pano, rapaz. Para com isso. Para com isso. A frase não você falar comigo que a gestão do Atlético é bem feita. A gestão feita pelo Bruno Lúcio está errada. Não vem com esse papo. Ele não tem que abrir essas situações. É enviado no CAL, sim. Isso já acontece quando você e uma coisa é mentir, outra é omitir. Que ele omita. Agora, ele não tem que empurrar para o futebol, a responsabilidade é dele, não. Everton, a publicação do balanço patrimonial se entrega isso. As demonstrações de resultado do exercício porque o nosso planejamento foi mal feito. Porque nós estamos tendo que gastar milhões com gramado, acústica e mais não sei o quê. Esses são os problemas. Esses são os erros da gestão. Então pronto, meu irmão. Falar não tem problema nenhum. O futebol é covardia. Falar não tem problema nenhum. O futebol é covardia. Ele tira do dele e coloca no Paulo Everton, e coloca no ex-diretor. Não, Everton. Não, Everton. Assim, ele falar não tem problema. Mas não, tá pagando salário em dia, planejamento tá anuais mostram bem isso. feito. Tá não pagando disse salário em isso, dia, HG. obrigação é pagar salário em dia. Os documentos como vantagem na operação. Mostram isso. É uma grande canalice. Os documentos mostram isso. Não vem com essa, não. Mostram o tamanho da dívida, mostram o tamanho do problema. Não vem com essa, não. Não tem essa, cara. Você tá querendo uma coisa que não existe. A dívida tá aumentando todo ano. E vem gente falar que vem gente falar que a administração é bem feita. Não, mas não. Isso eu não disse. Isso eu não disse. Eu disse que não tem problema ele dizer o que ele disse. Aqui não. Não estou passando pano, não. Eu não estou passando pano. Você falou que o valor eu disse que não tem problema ele dizer o que ele disse. Tem problema, o que ele disse não tem problema. O que ele disse não tem problema. O problema é a gestão ser mal feita. É o Atlético ter problemas para quitar qualquer executivo de empresa 500 mil com que Cuiabá. Apresentar os números que ele está apresentando ano a ano é demitido. Mas ele é mantido, protegido, inclusive por gente como você. Não, mentira. Isso é mentira. Isso eu não vou aceitar. Isso eu não vou tolerar no meu nome, não. Agora você vai ter que aceitar. Qual que é o trabalho de um CEO? Por que você está falando baixinho? Qual que é o trabalho de um CEO? Gestor. Organizar e executar situações para o melhor funcionamento de um grupo. Ok? Concordamos todo mundo com isso? Sim. O que o Muzi faz para buscar isso diretamente no Atlético? Por que eu falo isso? Porque existem outras formas de buscar lucro com uma marca como o Clube Atlético Mineiro. Então, é isso que tem que ser questionado também. Você está utilizando da melhor forma a Arena MRV? Você está utilizando da melhor forma o sócio-torcedor? Você está utilizando da melhor forma a venda de camisas? Responde aí, Thiago. Estou te perguntando. Não, eu estou falando para todos. Peraí, deixa eu acabar. A minha crítica não é ao trabalho do Muzi. Aliás, a minha crítica não é... aliás, a minha defesa não é ao trabalho do Muzi. É a forma como ele falou, só isso. Então, Thiago, para chegar a esse ponto, a gente precisa tentar ver como que está o macro. Para a gente não só ir na sangria do ter que vender jogadores. A gente precisa pensar de forma macro. Isso aí. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para o Atlético ter rendimento, ter lucro? Numa venda de um melhor patrocínio, coisa que aconteceu recentemente. Hoje o patrocínio do Atlético é um patrocínio altamente rentável para o Atlético e que dá bônus ao Atlético a cada título, a cada meta alcançada. Isso é importante. Então temos que dar méritos também a esse tipo de situação. Mas o que mais pode ser feito com a marca Atlético? A marca Atlético está sendo bem cuidada ou é simplesmente chegar e falar assim: tá aumentando a dívida aqui, vende jogador. Tá aumentando, vai dar um buraquinho aqui naquele orçamento que eu tinha feito, vende jogador. Não é só isso, cara. O Clube Atlético Mineiro, ele só existe por causa de um esporte, que é o futebol. Então o futebol precisa ser sempre muito bem olhado e tratado. Nem tudo que ele falou, a gente pode falar que teve coisas ruins. Tá, vou levantar um ponto aqui, mas que na hora que você analisa, ele traz uma outra coisa que causa uma estranheza. Porque ele fala, olha, o Atlético agora, ele consegue ter uma receita que cobre as suas despesas, tirando a parte que paga lá, toda a despesa no CT, tudo. A gente trabalhou para isso e conseguimos equacionar. Funciona, beleza. Ainda tem a questão da venda de jogadores, que aí ele fala isso de lado. Mas aí ele vira e fala,
precisamos de ter mais um investidor. Mas peraí. Aí vamos olhar o lado do torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético, vamos olhar o lado do torcedor, tá, Thiago? Esquece o lado você falou que era bem para o Atlético, de associação. O que o torcedor quer? Ele quer um time competitivo. Sim. Ele quer futebol. Ele quer isso. Ele não quer saber se a dívida ficou para o fulano ou ciclano. Ele quer isso. Aí, quando fez a SAF, isso é impressão, tá, gente? O torcedor do Atlético fez o seguinte: os milionários vão chegar, eles vão comprar o Atlético, eles vão sanar a dívida, vai ter um time competitivo e, como o próprio Menin disse, inclusive na minha live, vai ser um time que vai se transformar numa potência. Isso. Beleza. Passou-se o tempo, isso não aconteceu, a dívida está cada vez mais aí. E agora, em vez de reforçar o time para ficar competitivo, estão pensando em vender jogador. O torcedor, ele não está preocupado que a responsabilidade da dívida agora ficou com fulano, com ciclano. Ele está preocupado em ter um time competitivo. É isso. Se tiver com um time competitivo, cara, aonde está? O Atlético viveu a história toda com dívida. É competitivo. Mas tem que ter. E agora eu vou te Isso apontar é o problema. duas contas que não fecham dentro dessa mesma fala do Muzi. Precisamos de vender. Obviamente, pensa-se em se vender jogadores mais criados na categoria de base, né? Quando você tem um elenco igual o Atlético, já combinou com o Cuca? Quantos jogadores ele vai subir da categoria de base para usar nesse elenco do Atlético hoje? Já combinou? Isso já foi combinado com a parte esportiva? Aí você pensa, o time que foi colocado em campo contra o Cienciano, quais jogadores daquele time que esteve em campo na última quarta-feira tem potencial de venda? Um Atlético já não quis vender. Aí começa o conflito, sabe do quê? Daqui a pouco, os jogadores que têm potencial de venda estão afetando esportivamente se a gente perder. Exemplo, para mim, o Paulinho. Que o Atlético trouxe vários atacantes para mim e nenhum dos atacantes que o Atlético trouxe é do gabarito do Paulinho. Tá, mas o Thiago falou, não, ótimo negócio, tem que vender. Tá, aí você vendeu o Paulinho, que fica nessa, de ser um conflito de um cara que tem potencial para trazer dinheiro para o clube, mas que acaba interferindo no campo. Você pensa assim, resolveu? Não, não resolveu. O Everson foi um cara que interessou o Bahia, vocês trouxeram aqui. Pô, se pede o Everson hoje pro Atlético e pro atleticano, o que significaria? Tá, esse tá com contrato renovado, não vai. E o Rubens, é útil hoje pro Cuca ou não é? Muito. Porque tirando esses dois, alguém me fala um jogador hoje... Não, o Hulk é um dos maiores ídolos da história. O Arana, por exemplo, é um nome que poderia ser vendido. Mas agora tá um pouco em baixa, né, Breno? Mas os empresários fazem milagres. Natanael, Lianco. Mas entende, é que agora... Aí só que você vende quem é reposição. Quem tem potencial hoje... Se você vende, você perde também na parte esportiva. O principal problema dessa gestão é ter feito promessas que ela não conseguia cumprir. Nós vamos reduzir a dívida para 350 milhões em 2026. Mentiram. Nós vamos transformar o Atlético numa potência que ele vai ter 4 Hulks por ano. Mentiram. Esse é o problema. Agora, se você olha para essa gestão e fala, olha, essa gestão comete erros em relação ao futebol, eu acho que não. O Atlético está como protagonista... Em relação ao futebol, não. O Atlético está como protagonista do futebol brasileiro desde 2020. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ô, Thiago, mas se não tivesse errado ano passado, estaria com 2 títulos disputando o Super Mundial hoje. Houve um erro sim ano passado. Teve o risco Peraí, vamos lá. Claro que houve erro. Até no ano que o Atlético foi campeão de tudo, quase tudo, só não ganhou a Libertadores, houve erros. Naquele ano houve erros. Um erro para mim naquele ano, por exemplo, era ter trazido o Diego Costa, não tinha necessidade. O Atlético seria campeão com ou sem o Diego Costa. Dos 2 títulos. Os títulos e um jogador que custava caro, mas os títulos atenuam. O ponto é, no ano passado, o Atlético esteve muito mais próximo de acertos do que erros. Cara, e aí, até dando a mão à palmatória, porque assim, eu critico o Milito aqui. Eu acho que o Atlético perde o título por causa dele, mas o Atlético só chega nas finais por causa dele também. Ele tem responsabilidade. Assim, o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim, ele tem responsabilidade. Thiago, nós precisamos... Só que o Atlético chega às decisões, para mim, porque houve um bom trabalho na gestão. Mas aí nós temos que ter um olhar mais amplo, porque eu falei, inclusive, não sei se foi no Charla Podcast, que a SAF do Galo dentro de campo, se analisarmos o ano de 20 para cá, que eles já estavam lá, mas não estava assinado ainda, mas já era um sistema. Quando o Leandro Figueiredo estava como diretor de futebol, diretor de marketing do Atlético, o Leandro Figueiredo um dia num almoço me disse o seguinte, falei, Everton, os caras são muito cuidadosos, palavras do Leandro Figueiredo, tá? Hoje não sai uma camisa do clube sem o controle deles. E isso é muito bom para o clube. E isso indica que daqui a pouco, o Leandro Figueiredo ainda era diretor de negócio, hein?
Isso indica que daqui a pouco, com todo esse controle, e fazendo boas campanhas em 20, ganhando tudo em 21 e tal, que daqui a pouco a coisa vai chegar num ponto de se tornar realmente uma grande potência. E aí degringolou. Ano passado chegou em 2 finais, sensacionalmente, mas a última rodada tapou ao redor do estádio com risco de rebaixamento.